Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui ao vivo na nossa live, como de praxe. Deixa eu fixar o título da nossa live aqui. E como é de praxe super agradável, minha amiga de Cássia está aqui, como em todas as lives. Tudo bem, querida? Boa noite para você, para vocês todos aqui, um grande sábado. Ocimar Martins entrando aqui também. Boa noite, Ocimar. Um prazer tê-los aqui nessa noite de sábado para o nosso projeto de lives diárias de terça a domingo. Estou sempre aqui durante alguns minutos para a gente bater um papo sobre liderança, gestão de pessoas, gestão de grandes resultados. E o nosso papo hoje aqui, ele é super bacana. Ontem nós não tivemos live, excepcionalmente fiz uma brincadeira ali nos stories para mostrar que eu estou recebendo minha família aqui em Cuiabá e, putz, um dos meus valores fundamentais aqui, de vida é família. Então, eu estava passeando com eles ontem, o local onde eu estava não dava, a acústica não era legal para a gente fazer uma boa live, mas hoje estamos de volta aqui para a gente bater um papo sobre modelo de liderança. A nossa conversa hoje é sobre modelo de liderança e principalmente aqui o cerne da nossa conversa vai ser modelo de liderança ultrapassado. Por que eu resolvi falar disso para vocês, pessoal? É impressionante a quantidade de gestores que a gente tem espalhados por aí, que eles seguem atualmente gerindo, né, liderando pessoas da mesma maneira que eles fizeram a vida inteira. Não mudaram praticamente nada no jeito que tem de lidar com pessoas. E isso é péssimo, porque a gente acaba tendo... Qual consequência que a gente acaba tendo nisso, né? As pessoas se afastando das organizações, as pessoas se afastando das empresas por conta do gestor. Não se adapta ao gestor, não gosta, o modelo de liderança não é mais compatível, agride valores da atualidade e o sujeito acaba se demitindo da empresa. A gente tem uma pesquisa famosa sobre isso. Lá no meu feed de notícias eu fiz um post sobre isso, uma pesquisa muito bacana do Instituto Gallup, que colocou uma porcentagem que, salvo engano, se não me falha a memória, 66% das pessoas se demitem do seu líder, do seu chefe, não da organização. Elas acabam saindo da organização por causa do péssimo líder. E por que isso é grave? Porque isso é culpa do infeliz, isso é culpa do sujeito que está ali na cadeira de liderança, que não se abre para mudar, não se abre para aprender coisas novas e para o que eu chamo de atualizar o modelo dele de liderança. O mundo, ele muda, a gente sabe disso, né? O mundo muda toda hora, as regras do jogo, desse jogo que a gente chama de vida, as regras do jogo mudam toda hora, e com a liderança é a mesma coisa. Se a regra do jogo da vida muda, a regra do jogo da liderança tem que mudar também. O jeito de liderar precisa mudar. Sabe por quê? Porque com a mudança constante do mundo, e quando eu falo mudança de mundo, não é só mudança tecnológica. Tecnológica talvez seja a mais evidente e a que mais a gente fale. Mas muda o comportamento do ser humano. O jeito do ser humano se comportar é que muda. E se o comportamento humano muda, a liderança precisa mudar também. O jeito de liderar pessoas também precisa mudar. Isso é uma coisa óbvia. Eu falando isso pra você, putz, soa clichê, mas não é praticado. Não é praticado. Veja quantos líderes você conhece que se ajustaram à modernidade e passaram a se atualizar, aprender coisas novas e, mais do que isso, aplicar coisas novas. Porque veja só, deixa eu te falar uma coisa super importante. Talvez seja um puxão de orelha para você, talvez não. Eu espero que de alguma forma isso que eu vou te falar te ajude. Mas olha só, eu conheço uma porrada de gestor, de gestora que faz infinitos cursos. Mas conheço raríssimos que aplicam o que aprende.
Conheço muitos gestores, até porque isso é uma constante no universo corporativo. As corporações, as organizações, as empresas, elas pagam cursos famosos, elas pagam cursos de liderança para os seus gestores, para os seus líderes. Eles vão lá, esquentam a cadeira, pegam uma apostila legal, acham os dias incríveis, mas não mudam a mentalidade e o comportamento, a forma dele de gerir. E isso é sério, porque o que traz mudança é o que acontece na prática. Não é o que você vê lá na página de uma apostila e em alguns dias de treinamento, não. Entendeu? Eu sou treinador, eu sou formador de líderes, eu falo isso claramente nas formações. Você está vendo aqui nas formações coisas que têm o poder de mudar a tua realidade de liderança, desde que você aplique o que você está aprendendo aqui. Isso não pode ser só legal neste momento, você tem que aplicar. Então veja só, algum tempo atrás, como é que funciona? Você quer ver, perceber isso na prática? O comportamento, porque, pra gente pegar um gancho aqui, ó. Por que eu tô te falando que modelo de liderança fica ultrapassado? Porque o comportamento do ser humano fica ultrapassado. O mundo muda, o mundo evolui, as pessoas passam a se comportar de uma maneira diferente. Se as pessoas se comportam de uma maneira diferente e você gere pessoas, você precisa mudar o seu jeito de gerir pessoas de antigamente. Simples assim. O mundo muda, o comportamento das pessoas muda com a mudança do mundo e o jeito de mover, inspirar pessoas a construir resultados e a se desenvolver também tem que mudar para se adaptar ao novo modelo da humanidade, né? Senão a coisa fica retrógrada. Tem um monte de líder ultrapassado aí comandando as empresas. E o fim da carreira desse sujeito é triste, e o que ele faz também com a carreira de quem está abaixo dele é mais triste ainda, porque é aquele cara que não inspira pessoas, não ajuda essa pessoa a se desenvolver, nem sabe fazer isso porque aprendeu isso há trocentos séculos atrás, e isso não era prioridade há trocentos séculos atrás, e ele acaba não desenvolvendo novas lideranças. Quer ver que eu falo para você disso funcionando na prática, né? Há décadas atrás, como é que era o jeito de a gente se desenvolver e crescer na vida? Você ia lá, estudava, depois você escolhia um curso, fazia uma faculdade, terminava aquela faculdade, fazia uma especialização, uma pós-graduação, depois MBA, mestrado, doutorado, naquela área específica, e você esperava morrer fazendo aquele negócio ali. Era uma vida de um caminho único. Acho que isso representa bem. Era uma vida de um caminho único. Então você escolhia uma faculdade numa época em que você não estava preparado ainda para tomar uma escolha tão séria dessa, para uma vida toda, mas você respeitava aquele padrão de viver, né? Aquele comportamento daquela época. Você escolheu uma faculdade, fez aquela faculdade, fez uma especialização, começou a trabalhar naquela área e dane-se se gostava ou não, seguiu sua vida fazendo aquilo. Talvez hoje seja frustrado por fazer isso, ou encontrou tua felicidade desta maneira, mas se dinheiro não fosse o problema, e eu adoro fazer essa provocação, se dinheiro não fosse o problema, o que você faria a partir de amanhã na tua vida? E um monte de gente fala, puta, eu tô trabalhando nisso aqui há trocentos anos, mas eu faria outra coisa. Que é o que ele aprendeu que gostaria de fazer quando o autoconhecimento chegou, quando ele teve acesso ao autoconhecimento. Antigamente não tinha muito isso, né? Então, e eu tô fazendo esse paralelo para você, pra gente fazer um gancho com como funciona hoje. E você vê como o comportamento humano mudou, e se o comportamento humano mudou, o modelo de liderança tem que mudar também. Então, era uma vida de um caminho único. Não, a gente não tinha muito estímulo por autoconhecimento para se desenvolver, como tem hoje trocentos cursos digitais. O coaching nem aparecia dando as caras no Brasil. A história de mentoria e consultoria era uma parada muito restrita, organizacional. Então era uma vida de um caminho único. Como que é isso hoje? Putz, hoje esse caminho único, a pessoa que está no caminho único está ferrada na vida, porque não serve mais para esse momento que a gente vive. A pessoa não serve mais. Hoje, a era que a gente vive hoje é uma era que a gente chama de lifelong learning. É uma era de aprendizado contínuo.
Não adianta mais você fazer uma faculdade, depois fazer uma especialização, um curso de extensão, depois um mestrado, um doutorado. Você já está ultrapassado se você só tem um. Porque vem um indivíduo lá e apresenta um super currículo ali de várias especializações que esse sujeito continuou fazendo ao longo do tempo, e essa é a essência do lifelong learning, né, que é a aprendizagem continuada, que é assim, é você não estacionar no tempo, tá? Se você falar, Vitor, então é errado eu ter uma especialização só, não, desde que você passe sua vida estudando e se aprofundando e se atualizando sobre aquele tema. Você não precisa virar um múltiplo estudioso, vai estudar tudo e se formar em tudo, não é isso. Mas você não pode aprender uma coisa há 20 anos atrás e fazer ela até hoje sem procurar se atualizar. E eu vou te falar, a maioria dos líderes é desse jeito, parou no tempo. E aí junta uma coisa que é o tal do ego, né? O cara acha que aqueles troféus todos que tem na parede, certificados, prêmios, isso aí reflete o que ele é hoje. Não, isso aí refletiu o que ele era há 10, 15, 20 anos atrás, quando o modelo de liderança dele talvez se ajustasse a isso. Veja só, se algumas décadas atrás o comportamento humano era focado num caminho único, e era assim que a gente aprendia, os nossos pais aprenderam com os nossos avós, e isso os pais ensinaram para os filhos, se a vida era um caminho único, hoje já não é mais, é uma vida de aprendizagem continuada, senão você não tem chance nenhuma de competir para conseguir prosperar na tua carreira. Se esse exemplo básico mudou, o líder da época do caminho único não consegue se adaptar ao líder da época da aprendizagem continuada. Você percebe? Ele não consegue gerir essa safra de novos líderes que surgiram nessa nossa era de aprendizagem contínua. Esse é um choque muito grande para gestores antigos. Entra uma safra nova de profissionais ligadas no 380. É uma galera que entra sabendo de tudo, focando em tudo, aprendendo um pouco de cada coisa, com várias especializações, talvez mais do que o gestor dela tenha, e o gestor fica lá estacionado ao que ele aprendeu ali na única faculdade, na única curso de extensão e pós que fez em 1998, entendeu? Então, essa estacionada no tempo é que causa esse choque, né, na liderança nos tempos atuais. Eu digo para você, tem muita gente entrando no mercado que é muito mais preparada do que muito gestor antigo. Claro que tem a questão da experiência, mas nós estamos falando aqui da abertura que o líder precisa ter para entender, para ter a humildade, vamos dizer que é a humildade, a abertura que o gestor precisa ter para ser humilde o suficiente para entender que se os tempos mudaram, ele precisa mudar o jeito dele de gerir pessoas. Caso contrário, a coisa fica muito na tensão, entendeu? E a liderança de verdade é você conseguir grandes resultados e inspirar novas pessoas a se desenvolver, formar novas lideranças. E esse caminho não pode ser um caminho tortuoso, não pode, ser um caminho que afaste as pessoas de relacionamento, que faça as pessoas se demitir das organizações. Eu vejo poucos líderes abertos a essa humildade de falar, pô, o tempo mudou e do jeito que eu aprendi, eu preciso me atualizar e aplicar esses conhecimentos novos. Vejo poucos. Vejo muitos discursos bonitos de gestores, de diretores, de executivos, coordenadores, gerentes, que é o pessoal que faz um discurso lindo. Olha, o autoconhecimento é muito importante, a nossa empresa investe, né, para que o pessoal se atualize, mas ele mesmo não faz isso por ele. Não vai em nenhum curso, não participa de nada, põe a culpa na agenda, tipo assim, é bonito e a gente apoia pros outros. Para mim, eu não preciso, porque do jeito que eu aprendi, estou bem e eu sou fodão. É isso, tá? Tem muito disso, tem muito mesmo. Isso é ego, é falta de humildade para se abrir, para modernizar a sua forma de gerir pessoas. Como é que é você com o teu modelo de liderança? Eu sempre faço uma reflexão assim, até uma sátira, né? Falar, pô, às vezes o sujeito aprendeu
ele caiu numa cadeira de liderança no Bamerindos. E aí, do jeito que ele aprendeu no Bamerindos, ele aplica hoje no outro banco que ele tá. O sujeito aprendeu a ser líder no departamento da Xerox. E aí, na empresa que ele está hoje, ele acha que o modelo de liderança é igual. Ele aprendeu a trabalhar, a gerir pessoas, a liderar no departamento de telegramas da IBM. E aí, na empresa que ele está hoje, ele está querendo gerir as pessoas da mesma maneira. O que essa sátira tem de pano de fundo? Porra, essas empresas já acabaram, já não existem mais, já ficaram para a história. Entendeu? O que você aprendeu lá também tem que ficar para a história. Você tem que modernizar isso. Lógico que a experiência que você tem lá, essa soma de coisas que você viveu vai te ajudar na tua liderança atual. Mas essa liderança atual tem que ser atualizada. Atualizada para a era digital, para a era das redes sociais. Quantos líderes que a gente tem aí espalhados que não sabem pegar um celular e usar adequadamente uma mídia social. E aí eu vou falar aqui, é um puxão de orelha mesmo. A galera usa muita desculpa, tipo, eu não acho que isso aí é uma perda de tempo. Porra, não é perda de tempo. O mundo inteiro tá acontecendo na internet. Aí você que aprendeu como mandava telegrama no departamento da IBM, acha que o teu jeito tá certo hoje. Não, tá ultrapassado. E as pessoas que vão aparecer para você gerir vão ser pessoas dessa época digital. Então você precisa navegar no mundo digital. Tem que entender de ferramentas digitais. Tem que entender como espalhar uma mensagem de inspirar as pessoas através da sua rede social. Entendeu? Isso não pode servir de muleta ou desculpa para quem está com preguicinha de se desenvolver. Entendeu? Quero que você guarde dessa live isso, tá? As pessoas têm um modelo de operar, de aprender e de se transformar na vida. As pessoas têm... se o comportamento humano mudou, o jeito de liderar precisa mudar também. E as pessoas, elas mudam quando o mundo vai mudando, de décadas em décadas, as coisas cada vez mais aceleradas, o jeito do ser humano se comportar e viver muda. As pessoas, elas mudam os comportamentos delas, elas mudam os pensamentos delas. Mudando os pensamentos delas, elas mudam as ações que elas têm. Mudando as ações dela, elas mudam os comportamentos que elas têm. Mudando o comportamento, muda o hábito. Então, essas mudanças todas, se todo esse ciclo se fecha, a humanidade de tempos em tempos muda o comportamento. Mudando o comportamento, muda o seu pensamento. Mudando o seu pensamento... Então, eu fiz confusão aqui, ó. Meu filho berrou lá no fundo, eu fiz confusão aqui, ó. Então, vamos lá, vamos puxar a linha aqui de novo. Se de tempos em tempos a sociedade muda, o jeito do ser humano viver muda, as pessoas começam a pensar de jeitos diferentes. Pensando de jeitos diferentes, elas começam a ter ações diferentes. Tendo ações diferentes, elas começam a ter comportamentos diferentes no dia a dia. E isso constitui novos hábitos. Então, os nossos hábitos de hoje são totalmente diferentes dos hábitos das pessoas de 15, 20 anos atrás. Ou seja, os nossos líderes precisam seguir essa ordem de mudança. Se o comportamento do ser humano mudou, o jeito de liderar pessoas também precisa mudar. E esse é o grifo que você precisa guardar aqui, negritar dessa live. A ideia central do nosso papo de hoje é essa, tá? Se o comportamento das pessoas mudam, o jeito de liderar as pessoas precisa mudar também. O líder tem a obrigação de se atualizar e se encaixar aí na modernidade. Caso contrário, ele não... De verdade, caso contrário, se o líder não estiver disposto a fazer isso, ele não passa de um chefe medíocre e arrogante, que acha que sabe de tudo e ele não precisa mais aprender nada, porque o jeito que ele aprendeu um dia estava certo. E não é isso que a gente prega, não é esse o tipo de liderança que a gente acredita, tá bom? Se o comportamento das pessoas mudam, o jeito de liderar pessoas tem que mudar também. Bom demais estar com vocês aqui. Agora vai lá curtir o teu sábado com a tua família. Eu vou curtir o meu aqui. Amanhã, domingão, a gente está de volta 21h15 do horário de Brasília, 20h15 do horário aqui de Cuiabá e região. A gente se vê amanhã.